E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu tenho 25 anos e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com vocês alguns conselhos para você que tem mais de 20 anos. Felipe, mas eu tenho menos de 20 anos, eu tenho 17 anos, 18, 19. Esse vídeo ele serve para mim também? Com certeza. Eu acredito fielmente que o que eu vou falar aqui pode agregar muito na sua vida. E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando, antes de gravar esse vídeo, fiquei pensando, poxa, será que eu gravo esse vídeo? Será que eu posto? Quem sou eu para dar conselho para alguém? O que as pessoas vão achar? Confesso para vocês que eu fiquei pensando nisso. Afinal de contas, eu não tenho grandes resultados em uma determinada área, eu não sou rico, não sou milionário, então isso passou pela minha cabeça. Mas o que eu vou falar aqui nesse vídeo, ele é decorrente das minhas experiências pessoal e o que eu vejo muito acontecendo de forma geral nas pessoas. E se eu tivesse seguido esses conselhos, se eu tivesse entendido, porque alguns eu até sabia, mas eu não seguia porque eu não tinha entendido, e outros eu não tinha entendido ainda, não sabia. Né? Com toda certeza eu tivesse seguido esses conselhos, apesar de ainda ser muito jovem, mas tem uma diferença de quando você tem 25 anos para quando você tem 18, para quando você tem 20. Tem uma diferença sim. Se eu tivesse seguido esses conselhos, eu estaria muito melhor na minha vida pessoal de uma forma geral. Profissional, pessoal, emocional, financeiro, psicológico, com toda certeza. Então, eu acredito que realmente pode agregar na sua vida. Então, se é para agregar, né, tem tanta gente que posta besteira aí nas redes sociais, por que eu não posso postar um vídeo que vai ajudar de alguma forma as pessoas? Então, vamos lá. Primeiro conselho que eu quero te passar é o seguinte: o seu dia tem apenas 24 horas. Felipe, como assim? Por que você está falando isso? Eu vejo muita gente, e eu já passei por isso também, querendo fazer várias coisas durante o dia, a semana, o mês, tendo várias metas, objetivos, e eu vejo que isso é muito fruto das redes sociais. Por exemplo, eu trabalhava, eu estudava, eu ia para a academia, e eu sempre ficava tentando encaixar várias coisas ali no dia, na semana. Porque além de você trabalhar e estudar, a gente tem os BO da vida para resolver. Principalmente quem tem uma rotina mais puxada, família, filho. Então é complicado de querer ficar tentando encaixar várias coisas ao mesmo tempo. E eu lembro que eu trabalhava, estudava, ia para academia, eu ficava pensando, poxa, eu preciso fazer alguma outra coisa, um hobby, uma arte marcial, não sei o quê. E cara, não dá para encaixar no dia a dia. É muito difícil, e eu vou explicar para vocês por quê. E eu vejo muita gente hoje dessa forma. A pessoa estuda, ela trabalha, ela vai para academia e ela fica pensando, poxa, eu quero fazer tal coisa, tem que fazer tal hobby. Eu fico pensando, cara, não dá para fazer isso. E por que eu estou te falando isso? Porque isso pode estar te gerando um estresse, uma ansiedade muito grande. E muitas vezes isso acontece por comparação. Às vezes a gente vê nas redes sociais os influencers postando, de manhã você tem que meditar, tem que caminhar, aí você vai trabalhar, aí você tem sua dieta bonitinha, vai para academia, e aí hoje eu vejo muitos gurus, eu não sei se vocês já viram aí nas redes sociais, que eles postam, se você não faz uma arte marcial, você não é homem, se você não faz tal coisa, você não é não sei o quê, se você não ganha tanto, você não é homem. Tem esses conteúdos aí na internet rolando por aí. Então, e aí eu vejo que, e fruto também das pessoas comparando com uma galera nas redes sociais, e enfim, então você tem que tomar muito cuidado porque isso pode estar te gerando um estresse, uma ansiedade muito grande. Uma coisa que eu te digo é, só de você trabalhar e estudar, só de você, por exemplo, você faz faculdade, vai todos os dias aí presencialmente, cara, só de você fazer isso, você já está administrando muito bem o seu tempo. E às vezes você está ali na correria, tudo, e você fica se comparando, acha que você é um incompetente, improdutivo, isso aconteceu muito comigo, tá? Então, toma cuidado com isso. Lembre, o seu dia só tem 24 horas. Pensa comigo, se a gente dorme 8 horas em média, Felipe, eu durmo menos. Se você dorme menos, geralmente você vai ficar cansado durante o dia, ou às vezes se você dorme menos um dia, às vezes você vai dormir mais no final de semana, então na média 8 horas. Seu dia passa a ter 16. Eu trabalho de CLT... Há pouco tempo eu pegava ônibus, cara, eu saía de casa às 7 horas da manhã
Para sair 7 horas da manhã, eu tenho que começar a me arrumar antes. Mas eu saí de casa 7 horas da manhã e eu chegava em casa 7h30 da noite. Ou seja, uma jornada de mais de 12 horas. A maioria das pessoas tem uma jornada aí de 9, 10, 11 horas, no mínimo, com o deslocamento. Então, se você pega, durmo 8, sobra 16 horas, se eu trabalho 12, sobra 4. E às vezes não sobra essas 4 horas limpas, que a gente tem que resolver os problemas da vida, tem que jantar, tomar banho, né? Então, é difícil você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, lembre-se disso, o seu dia tem 24 horas. Por exemplo, hoje eu trabalho, eu estudo e eu vou para a academia de 2 a 3 vezes por semana. É o que eu consigo fazer. Eu queria muito, por exemplo, fazer um jiu-jitsu, mas hoje ainda eu não consigo. Desde o ano passado. E esse ano eu acho que eu não vou conseguir também, né? De 2026. Mas eu quero me organizar para quem sabe. Daqui 1 ano, 2 anos, ou antes, quem sabe, conseguir fazer. Mas é isso. O segundo ponto, pessoal, eu estou com o meu computador aqui para mim não me esquecer de alguns pontos. O segundo conselho, tá? Como eu sempre gosto de dizer, a vida é pau. Literalmente. Ou também, a vida não é um morango. Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe que eu gosto de falar isso. A gente vem de uma geração, e eu faço parte dessa geração, tenho 25 anos, eu sou da geração Z. Eu não sei qual é o nome dessas próximas gerações que estão vindo, mas o pessoal pega muito aí no pé da geração Z. Mas o fato é que a gente está numa geração que não está disposta a pagar o preço para conquistar o que eles almejam, né? Que as coisas mais fáceis, não entenderam ainda que a vida é difícil mesmo, que tem que ser lutada. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que ele é mais velho, ele tem 40 e poucos anos. Eu falei, cara, vem cá, o pessoal da sua idade, assim, mais velho, eles trabalhavam mais mesmo? Como é que você vê? Porque eu vejo muita gente mais velha preguiçosa também, né? E aí ele falou assim, Felipe, eu vejo que de uma forma geral, o pessoal mais velho da minha época, cara, o pessoal entendia que tinha que ser trabalhado, que a vida era dura mesmo, tinha que se esforçar. A grande maior parte entendia isso. E essa geração não entende, não quer pagar o preço, quer as coisas tudo mais fácil, né? E isso, pessoal, é decorrente da realidade. O pessoal bate muito aí na nossa geração, mas são os tempos mais fáceis. E tempos mais fáceis criam pessoas moles. Essa é a grande realidade. Mas para você que tem aí mais de 20 anos, até para você que tem 19, 18 anos, cara, entenda isso. A vida é pau. A vida não é um morango, ela tem que ser lutada dia após dia, tá? E por que eu tô te falando isso? Eu tenho 25 hoje, eu fui entender isso com os meus 23 anos. Que eu fui ter um choque de realidade. Eu não entendia. Eu trabalhava com marketing digital e para minha idade eu ganhava um bom dinheiro. Com meus 21, 22 anos, eu ganhava um bom dinheiro. Só que o pior, eu ganhava dinheiro de uma forma fácil. A ponto de eu dormir o dia inteiro, de literalmente acordar, ter R$1.000 na minha conta, R$2.000 sem fazer absolutamente nada. Eu praticamente não trabalhar o mês todo e ainda tirar um bom salário. Assim, para minha idade de 8, 10 mil... se vocês quiserem, depois eu posso até gravar um vídeo detalhando melhor como é que funcionava o meu trabalho. Mas o pior é que era de forma fácil. Eu lembro muito bem que o meu pai falava bem assim para mim, você está gastando o seu dinheiro à toa porque você ganha o seu dinheiro de forma fácil. E eu que nada, vou ficar rico, vou ficar milionário, não vou fazer faculdade, não vou fazer nada disso, né? E hoje eu entendo meu pai. E outro conselho, geralmente os pais dão bons conselhos, que a gente às vezes não escuta, às vezes a gente vai só entender isso mais velhos, né? Eu comecei a entender isso com os meus 23, 24 anos. Geralmente os pais aí, eles dão bons conselhos, tá? Mas enfim, e o pior é que eu ganhava dinheiro de forma fácil. Mas para resumir, o que acontece? Eu estava ganhando um bom dinheiro de forma fácil e aí as coisas começaram a dar errado. Eu peguei tudo que eu tinha aqui na minha cidade, eu sou de Campo Grande, e me mudei, vendi e me mudei para outra cidade. Fui lá para Florianópolis e eu tinha um dinheiro para me manter durante uns 4 meses. E aí, cara, o tempo foi passando, deu 4, 5 meses mais ou menos, o dinheiro acabou.
Eu não sabia o que fazer. Só que aí eu já estava com um custo de vida um pouco alto, porque eu morava sozinho lá, pagava aluguel, tinha dívidas em cartão de crédito, eu tinha alguns compromissos aqui na minha cidade, comprei terreno, estava pagando, e eu estava com um custo de vida alto. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Fiquei depressivo, fiquei bem mal mesmo, assim, durante um tempo. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tinha experiência no mercado de trabalho, não tinha nenhum curso técnico, faculdade. Mesmo se eu tivesse, talvez, eu fosse conseguir um emprego um pouco melhor, eu não ia conseguir pagar as minhas contas direito, porque eu já estava com um custo de vida um pouco alto. E aí eu falei, cara, se eu for trabalhar aí num mercado, numa loja, eu vou ganhar um salário mínimo e pouco. Se eu for fazer freelancer à noite, não dá para pagar. E aí foi que eu tive um estalo assim na minha cabeça. Eu falei, cara, a vida é pau. Literalmente isso. Eu lembro de eu deitado na cama, depressivo. Eu falei, cara, a vida não é fácil. E aí, enfim, me virei lá durante um tempo. Fui fazer brigadeiro, torta, fui vender nas praias, lá no centro de Florianópolis. Consegui me virar durante um tempo. Depois tive que voltar, porque as dívidas cresceram. Falei, tem que voltar. Enfim. Mas ali eu acordei para a vida. Eu entendi a realidade um pouco. E aí eu conversando com esse amigo meu, eu falei, cara, eu só fui acordar com 23 anos. E aí ele falou, Felipe, normal, também fui acordar com 20 e poucos anos, cara. Faz parte. Então, para você que tá aí, cara, às vezes você não acordou. E principalmente para quem vem de baixo, tá? Não tô aqui me vitimizando. Eu, graças a Deus, tenho uma família estruturada, um pai, uma mãe maravilhosos, presentes na minha vida. Mas eu vim de baixo, né? Então, para você que vem de baixo aí, vou ser bem sincero, que é pobre, é lascado, cara, tem que ser lutado. E por que eu falo isso? Tem uma galera que vem de baixo e não entende isso, quer ficar escolhendo, isso aqui eu não quer pagar o preço. Eu quero ter qualidade de vida. Irmão, se você vem de baixo, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar bastante. Você está entendendo? Hoje, por exemplo, eu trabalho na construção civil, eu faço um curso técnico, vou começar um outro curso agora em janeiro para complementar esse meu curso técnico e comprei uma moto agora e o meu trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes não dá para pagar esses gastos agora que eu comprei agora, os cursos, a moto. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar à noite, final de semana, e é isso. Mas e Felipe, a qualidade de vida? Cara, não tem o que fazer. Se você vem de baixo, você tem que se dedicar, tem que ralar mesmo. Às vezes você quer fazer uma faculdade, mas você tem que trabalhar também. Porque você não tem o seu pai e sua mãe para te bancar. Então você tem que trabalhar todos os dias e você tem que ir para a faculdade. Às vezes você quer passar num concurso, mas você não tem tempo para você só focar no concurso. Você tem que trabalhar. E às vezes o seu trabalho não paga as suas contas. E aí você tem que trabalhar, tem que fazer freelancer e tem que estudar. É a vida, é corrida, é puxado, é cansativo. Bem-vindo. Eu só fui entender isso com os meus 20 e poucos anos. Tá? Então é um choque de realidade, mas o que eu vejo é que muita gente não quer pagar o preço. E vem de baixo, é pobre, é lascado e não está disposto. Só que depois não reclama. Então, só para finalizar, a vida é pau. A vida não é um morango. Um outro conselho bem rápido aqui que eu vou passar, o terceiro conselho é: não fique pulando de galho em galho. É uma coisa que aconteceu muito comigo no marketing digital e na minha vida em geral. Sempre fiquei pulando de galho em galho. Começava uma coisa, desanimava, desistia, ia para a próxima, começava, desanimava, desistia e assim sucessivamente. E isso aconteceu diversas vezes. Cara, se você quer dar certo em alguma coisa, você tem que ser resiliente. Você não pode desistir já no primeiro problema, no primeiro obstáculo, tá? Tudo que você vai começar, isso é para tudo, um negócio, faculdade, se você vai estudar, um concurso, relacionamento, você não pode desanimar logo de primeira. Você tem que enfrentar a vida, você tem que enfrentar os obstáculos, porque como isso aconteceu comigo, tudo que eu começava, eu não terminava, ficava fazendo várias coisas. Eu olhei, eu falei, cara, eu tô com 24 anos, 25. Falei, cara, não tenho experiência no mercado de trabalho, não fiz faculdade, não tenho um curso, não construí um negócio de fato. Então, quando eu olhei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Então, toma cuidado com a sua vida. Claro que eu não estou dizendo para você que tudo que às vezes você começa, você tem que terminar. Às vezes você vai começar alguma coisa
que você vai ver que aquilo não faz sentido, não era o que você esperava, e tá tudo bem você, poxa, não vou dar continuidade nisso aqui, eu vou desistir mesmo, não faz sentido. Eu tô vendo que isso não faz mais sentido, tá tudo bem, mas isso não pode virar uma rotina. Toda vez que você começa, desiste, começa, desiste. Se isso está virando um padrão na sua vida, como estava na minha, cara, presta atenção, porque alguma coisa não está certo. Porque se você fizer isso, eu posso te garantir, o tempo vai passar e você não vai construir nada sólido. Você não vai ter uma faculdade ou passar em um concurso, não vai construir um negócio sólido. É isso, isso serve para tudo na vida, tudo. Parte profissional, relacionamento, tudo. Tá? Então não fica pulando de galho em galho. E o quarto conselho, pessoal, que eu acho muito importante é o seguinte: tenha autoconhecimento. E o que é ter autoconhecimento? Eu vou até ler aqui para vocês, eu vou pegar do Google a definição. Ter autoconhecimento é um processo contínuo de entender a si mesmo, explorando seus pensamentos, sentimentos, valores, motivações, qualidades e limitações. Então, é você conhecer você mesmo, saber o que faz sentido para você, quais são os seus desejos, os seus limites, os seus pontos fracos, seus pontos fortes e como que você faz isso? Cuidando mais da sua vida, parando de cuidar um pouco da vida das pessoas e cuidando mais de você, se autoanalisando, parando para refletir o que faz sentido. E por que eu falo isso para vocês? Porque durante muito tempo, hoje a gente está com um grande excesso de informação por conta da internet, das redes sociais. Durante muito tempo, cara, eu não tinha... Acho que também questão de amadurecimento, né? Quando a gente é jovem, eu não tinha ciência do que faria sentido para mim, o que eu queria. Principalmente por eu estar ali no meio do digital, a gente é bombardeado por muita informação, a gente acaba se comparando e achando às vezes que o que os outros falam é o que a gente quer. Então, assim, por muito tempo eu pensava assim, poxa, eu quero ganhar muito dinheiro, e eu ainda quero, tá? Eu quero. O problema não é você querer ganhar muito dinheiro. O problema é você não estar disposto a pagar o preço, como aconteceu comigo. Eu achava que eu ia ficar rico, milionário, rápido, sem fazer muita coisa. Então eu ainda quero ganhar muito dinheiro, quem não quer? Mas eu pensava assim, cara, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser milionário, eu quero ter grandes empresas, eu quero ter vários funcionários, nananã. E aí uma vez eu conversando com um primo meu, eu lembro que ele falou assim para mim, Felipe, uma coisa que é importante é a gente se conhecer. Eu, por exemplo, eu não quero ter uma empresa muito grande, eu sou muito mais de ter um negócio pequeno, eu e meu sócio, mais uma ou duas pessoas para mim controlar mais ali, menos dor de cabeça. Cara, e tem negócios pequenos que é muito rentável, tá? Eles não acham que você, um negocinho pequeno vai ganhar dinheiro. Tem muito negócio pequeno que você ganha 10, 15, 20, 30, 50 mil reais de lucro, tá? Bem administrado, dá trabalho? Dá, tudo na vida dá trabalho. Mas você consegue ganhar um bom dinheiro. Ele falou, cara, eu não quero ter dor de cabeça, cara. Eu não quero. E eu, por muito tempo, eu ia nessa vibe, que eu quero ter um negócio grande e tal. E hoje eu tô mais nessa vibe aí, cara. Porque eu acho que eu não tô disposto e eu não tenho psicológico, porque eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu sou muito conservador. Então, eu não tenho esse... Como que eu posso dizer? Eu acho que eu não estaria disposto a me arriscar muito. Entendeu? E sendo uma pessoa mais conservadora, mais assim, pé no chão, que não está disposto a arriscar, cara, se eu for me arriscar, eu vou me ferrar, cara. Eu vou ter muito estresse, muita ansiedade e eu não vou ter resultado. Então eu sou muito mais de ter um negócio menor também. E acho que faz muito mais sentido para mim, sabe? Hoje eu já cogito a ideia antes, eu não quero fazer faculdade, não sei o que, hoje já penso em fazer faculdade. E se também mais lá para frente, se fizer sentido, eu penso sim em fazer um concurso, porque eu vejo que faz mais sentido, sabe, para mim. Antes eu ficava, era bombardeado com tanta informação e eu ficava pensando, não quero trabalhar de CLT, não quero fazer faculdade, eu quero empreender. Cara, empreender não é tão fácil também não, aí como a galera glamoriza. Porque assim, normalmente essa galera aqui, eu não tô falando para você não empreender, tá? Não tô falando isso. Mas normalmente essa galera que fala aí, falando mal da CLT, que não sei o quê,
Cara, a galera quer vender para você uma vida fácil, ou às vezes está vendendo curso. Pode ver, é uma grande realidade. Então, assim, hoje eu já penso em fazer faculdade, quem sabe talvez prestar um concurso lá na frente, ou se eu for ter um negócio menor, com menos dor de cabeça. Então, é o que faz mais sentido para mim. E assim, uma grande realidade, tá? Já que a gente está falando dessa questão de financeiro, ganhar dinheiro aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou jogar um balde de água fria. Cara, você ser milionário, ganhar muito dinheiro, eu sei que pode parecer óbvio, mas eu não entendia e eu vejo que muita gente não entende. Cara, não é fácil. Não é fácil como a galera vende por aí. Às vezes fala que você vai ficar rico rápido, do dia para a noite, e você fica se comparando. Imagina eu que estava no digital ali imerso ali nesse negócio, e eu via garotos de 18, 20 anos ficando multimilionários, isso me gerava uma comparação enorme, depressão, ansiedade, foi bem complicado. Então imagina, e não é fácil, tá, pessoal? De verdade. Então pouquíssimas pessoas vão conseguir ficar ricas, milionárias, e tem que se dedicar, tem que pagar um preço. Agora, uma coisa que eu gosto bastante, é uma frase que o Flávio Augusto fala, que é o seguinte: nem todo mundo vai ser milionário. É impossível todo mundo ser milionário, são pouquíssimas pessoas. Mas todo mundo pode ter uma vida melhor do que aqui já tem. Isso é um fato. Se você está aí trabalhando, ganhando mal, não é valorizado no seu trabalho, você pode melhorar, você pode trocar de emprego. Ah, Felipe, mas eu não consigo nada melhor. Então o que você pode fazer? Se especializar, fazer um curso, alguma coisa para agregar no seu currículo. Felipe, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Você vai buscar fazer uma renda extra para poder pagar esse curso. Muitas vezes você fica aí ralando durante 6 meses, 1 ano, para você conseguir pagar esse curso, fazer uma renda extra, e de repente você consegue um emprego melhor. Tá? Então aí você já ganha um pouco melhor, tem uma qualidade de vida melhor, você faz uma renda extra, consegue juntar um dinheiro, faz uma faculdade, consegue um curso técnico, consegue um trabalho melhor, ganha mais, passa no concurso, mesmo que demore 5, 7, 10 anos, você consegue melhorar de vida. Ou você monta um negócio, ganha mais dinheiro, seja um negócio pequeno, grande, enfim. Então, nem todo mundo vai ser milionário. Os gurus não falam isso para vocês, porque a realidade, isso não vende. O que vende é vender facilidade, tá? Mas nem todo mundo vai ser rico e milionário. Mas todo mundo, se trabalhar, se dedicar, pode ter uma vida melhor. Isso é um fato, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar nesse conselho do autoconhecimento. Eu acho que é só isso mesmo. Tá? Então é importante você ter autoconhecimento, parar para refletir sobre a sua vida, o que faz sentido, suas limitações, seus pontos fortes, fracos, e é isso, tá? E o quinto e último conselho, não menos importante, faça uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É basicamente você ter um dinheiro guardado para quando você precisar, para uma emergência. A galera aí da área das finanças falam que o ideal é a gente ter pelo menos 6 meses guardado. Ou seja, se você for demitido do seu emprego, acontecer alguma coisa, você ter 6 meses para se manter. Então, se você ganha 2 mil por mês, você tem que ter 12 mil reais guardado. Eu ainda não tenho 6 meses guardado do meu custo de vida, mas estou no caminho aí. Dia após dia, mês após mês, para conseguir chegar aí nesse objetivo. E galera, depois que eu passei a guardar dinheiro, eu já tinha esse hábito, mas depois que eu comecei a ganhar mais dinheiro na época do digital, cara, eu gastava muito à toa. Eu não tinha mais, não estava tendo mais o hábito de guardar dinheiro. E depois que eu voltei em abril agora de 2024. Todo mês eu comecei a guardar um valor. Cara, isso te traz uma segurança enorme, mas enorme mesmo. Só de você ter R$1.000 guardado, R$500, 2.000, 5.000, cara, isso te traz uma tranquilidade muito grande. Sabe o que é, às vezes, você ficar doente, você ser demitido, alguém da sua família próxima a você, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, ficar doente e você não ter um dinheiro para comprar um remédio. E esses imprevistos vão acontecer. Você pode ficar doente, você pode ser demitido, seu celular, a gente não consegue ficar sem celular hoje em dia, pode quebrar o seu carro, a sua moto, e aí você vai fazer o quê se você não tem um dinheiro guardado?
Você vai fazer empréstimo? Você vai pedir dinheiro emprestado para os outros? Cara, tu tem que ter um dinheiro guardado. Começa agora, imediatamente. Uma coisa que me ajudou muito foi o livro do Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e que eu comecei a aplicar isso desde abril, que é o seguinte, ele fala o seguinte, separa um valor para você economizar todos os meses, e esse dinheiro que você vai economizar, ele tem que ser como uma conta. Por exemplo, a sua conta de luz aí da sua casa. Vamos supor que você pague R$300 de luz. Cara, se chegou no final do mês você não tem esse dinheiro, você vai arrumar, eu tenho certeza. Você vai pegar emprestado com alguém, você vai fazer um bico, uma renda extra, porque senão vai cortar a sua luz. Você não pode ficar sem. Então, o dinheiro que você vai separar é a mesma coisa. Cara, chegou no final do mês, você vai se virar. Vamos supor que você vai juntar todo mês R$200, R$100 que seja, 50. Cara, não sobrou, Felipe. Se vira, vai arrumar um bico, um freelancer, tira dinheiro daqui e junta esse dinheiro. É uma conta, você está entendendo? Então, isso me ajudou bastante. Hoje, todos os meses eu separo um valor. E nesse mês agora, a gente está em janeiro, eu já vou aumentar o valor que eu estou economizando. No ano de 2025, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º. Eu juntava um valor X e aí eu coloquei como meta a partir de janeiro aumentar em 30% o valor que eu estava economizando. Então todos os meses ali eu vou separar um valor para minha reserva de emergência. Então assim, você precisa ter reserva de emergência. Felipe, não está sobrando dinheiro. Cara, vai fazer um freelancer. Vai fazer uma renda extra, vai fazer alguma coisa, porque às vezes, realmente, ou outra coisa, às vezes você está gastando dinheiro à toa, você tem que ver, tá? Onde que você está gastando, você está gastando muito com supérfluo, besteira, e o seu dinheiro está indo embora, então você tem que ali gerenciar melhor os seus gastos, ou às vezes você está ganhando pouco mesmo, e às vezes você está ganhando aí um salário mínimo, você tem um pouco mais até, mas não está sobrando porque você tem responsabilidades importantes. E aí não dá nem para você tirar R$100. Então não tem nem como falar para você às vezes assim, você tem que economizar. Cara, às vezes você tem que ganhar mais, tem que trocar um emprego, tem que fazer um freelancer, tem que fazer uma renda extra. Felipe, mas eu não vou ter qualidade de vida. Lembra que eu te falei lá no início, a vida é pau. Não tem muito o que fazer. E muitas vezes a correria ali que você tem que fazer não é para a vida toda. Às vezes é durante 6 meses, você tem que desdobrar, ou até menos, ou um ano, não é para sempre, mas você tem que correr atrás, não tem muito o que fazer. E outra coisa, só para finalizar, que a gente está falando essa questão financeira, dinheiro, você que é jovem, toma muito cuidado com a vaidade, tá? É outra coisa mega importante, vaidade. Às vezes você está aí comprando coisas caras, que sem necessidades, parcelando, pagando juros altíssimos, sem necessidade nenhuma, para aparecer para outras pessoas que não estão nem aí para você. Toma muito cuidado. Que eu vejo muita gente, às vezes, comprando coisa cara, sem necessidade, e é quebrado, veio de baixo também, é lascado, e tá ali gastando dinheiro à toa, sem necessidade, comprando celular caríssimo, parcelando não sei quantas vezes, comprando carros caros, sem necessidade, moto, roupa cara, sem necessidade nenhuma, tá? E isso custa muito para você lá na frente. Vai custar muito do seu tempo, muito do seu dinheiro, muita energia. Então, o que eu tenho a dizer para você também, já que a gente está finalizando o vídeo aqui, toma muito cuidado, garota, com a vaidade. É mega importante vocês prestarem atenção. Não estou dizendo que não é para vocês adquirirem as coisas. Não estou dizendo isso. Às vezes a gente tem que financiar, a gente tem que parcelar mesmo uma coisa que a gente quer comprar, mas toma cuidado, tá? Porque às vezes você está comprando por vaidade, por ego, né? Então é importante você prestar atenção nisso. Isso pode custar muito lá na frente para você. Então é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Deixa eu só conferir aqui. A gente falou sobre seu dia tem apenas 24 horas. A vida não é um morango, a vida é pau. Não fica pulando de galho em galho. Tenha autoconhecimento e faça uma reserva de emergência. Eu acho que era tudo que eu tinha para falar para vocês aqui nesse vídeo. E antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Não é nem uma frase motivacional, uma frase bonitinha, é do meu jeito mesmo, que eu sempre gosto de te dizer e é a forma que eu encaro a vida. Eu não sei como que está a sua vida agora,
nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de janeiro. Possivelmente esse vídeo ele vai ao ar no dia 2 ou dia 3. Mas eu não sei como que está a sua vida nesse momento. Eu falo isso porque o meu ano de 2024, isso tem um ano mais ou menos, ele foi extremamente complicado. Eu passei a minha virada do ano sem saber o que eu ia fazer, perdido, depressivo, ansioso, com inúmeros pensamentos negativos, e graças a Deus hoje eu estou bem melhor. Então às vezes você está aí passando por algo parecido, está com inúmeros problemas, mas não sabe como vai ser daqui para frente. E seja o problema que você tenha, tem solução, tá? E é um privilégio a gente estar vivendo. Sem dúvidas, nós estamos em uma das melhores épocas ou a melhor época possível, né? Apesar de todos os problemas que a gente tem hoje, a vida hoje ela é boa, ela não é ruim. Então, às vezes você, poxa, eu tenho tal problema, eu tenho não sei o quê. Cara, a nossa vida hoje, de quem vem de baixo, de quem é pobre, pode ter certeza que ela é melhor do que quem era rico há 300, 400 anos atrás. Hoje, a gente, posso estar falando alguma besteira aqui, mas a gente está com alguma dor, a gente está doente, a gente tem remédio, a gente tem anestesia. E antigamente as pessoas não tinham isso, a vida era muito mais sofrida. Então, apesar de todos os problemas da atualidade, da modernidade, a vida ela é muito boa e é um privilégio a gente estar vivendo. E às vezes você está aí com medo do que as pessoas vão pensar, com a opinião das outras pessoas, do que elas vão dizer, e daqui 90 anos, 100 anos, se Deus for muito generoso com a gente, der o privilégio para a gente viver ainda mais durante esse tempo, ninguém vai estar aqui. Então ninguém vai lembrar de você. Então, seja o que você estiver passando, vai para cima e vai dar tudo certo. Tá? É o meu jeito de dizer. Eu poderia falar uma frase motivacional, ler uma frase bonitinha, mas é isso, ninguém vai vir te salvar não. Tá? Quando eu falo que ninguém vai vir te salvar, vão ter pessoas que vão te ajudar, que vão te incentivar, mas normalmente é você por você. Você tem que fazer acontecer e não tem muito o que fazer não, cara. Vai para cima. É um privilégio a gente tá vivendo nessa época. Então é isso, tá? Um forte abraço para vocês. Espero que o ano de 2026, 2027, daqui para frente, que vocês consigam conquistar os objetivos, as metas, e que Deus abençoe a vida de cada um e da família de vocês. Um forte abraço, um beijão e até mais.